ouvintes, mais que vencedor, mais que vencedora, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a este nosso canal, um momento onde nós vamos compartilhar um pouco da nossa jornada de transformação através da temática Firewalker. Você sabe o que significa ser um Firewalker? Você gostaria de se tornar um Firewalker? Não sabe o que significa? Então fique aqui comigo até o final. Nós teremos poucos minutos aqui juntos, passaremos poucos minutos aqui juntos, mas eu espero que sejam minutos transformacionais para você. Faça como eu, enquanto nós aguardamos que algumas pessoas possam chegar, estar aqui conosco ao vivo. Este conteúdo também ficará gravado para que você possa edificar e transportar este conhecimento para outras pessoas que precisam encarar a realidade dos fatos e mudar a própria história e se tornarem protagonistas, autores da sua própria vida, construindo assim um futuro melhor. Então faça como eu, estou agora enviando esse convite para alguns amigos, e é isso aí, convites enviados com sucesso, que você possa fazer o mesmo. Nós vamos então falar hoje sobre Firewalker. Sim, como se tornar um Firewalker. E gostaria então, antes mesmo, de falar com você um pouco sobre a origem. Estou aqui com algumas pessoas também que nos acompanham em outras redes sociais, e todas as vezes que você me ver olhando nessa direção, saiba que eu estou buscando extrair o melhor do conteúdo para cada um de vocês que nos segue aqui já há algum tempo. Então, compartilhe posteriormente este conteúdo se fizer sentido para você. Sobre a origem do Firewalker. Firewalker é uma prática de caminhar sobre brasas ardentes. É isso mesmo. Já tive essa experiência também, não apenas por uma vez, e todas as vezes que eu tive a oportunidade, como origem em algumas culturas desta prática de caminhar sobre as brasas, a gente ancorava uma determinada situação que parecia impossível ser rompida, e nesta ancoragem, onde você se reveste da força do eu interior, e você se sente empoderado, você se sente capacitado, e você percebe que se você acreditar que você é capaz, você será capaz sim de vencer qualquer situação, por pior que seja que você esteja vivenciando. Mas se você porventura acreditar que não é capaz e começar a pensar, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu preciso te dizer uma coisa: de fato você não será capaz, porque tal como o homem pensa, tal como o homem imagina, assim ele é. Então você tem a força dentro de si para construir, para edificar coisas extraordinárias. Mas o que acontece conosco é que muitas vezes nós não exercemos essa força interior da nossa conexão com o divino, com a nossa conexão com aquele que tudo pode, com aquele que não conhece impossíveis. Afinal de contas, nós somos nascidos de Deus, nós somos a origem de Deus. Eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito dentro de um corpo, e Ele me deu poder para governar sobre todas as coisas. O problema é que nós fomos crescendo, e com isto algumas crenças foram sendo instaladas. Primeiramente, crenças do ambiente, crenças daquelas pessoas que eram os nossos tutores, as pessoas que cuidavam de nós. Elas não fizeram nada por mal, elas nunca tiveram a intenção de nos prejudicar, de nos atrapalhar, mas crenças foram sendo instaladas. Mas a partir do momento que eu entro para o mundo da consciência, da razão, quando eu consigo discernir muito bem entre o bem e o mal, é a partir daqui, desta minha autogestão das emoções, do conhecer a mim mesmo, do autoconhecimento, que eu começo a escrever a minha própria história, independente do que passou, independente do que foi transbordado sobre a minha vida. Agora eu tenho um poder para decidir o que realmente eu quero. Espero que esteja fazendo
sentido para você? E agora vamos então sobre esta figura do firewalker, homem ou mulher caminhando sobre as brasas. Antes, vamos para um cafezinho? Deixa eu virar até aqui para vocês esta palavra. É isso aí. Bora lá então. Então, qual é a origem do termo firewalk? Firewalk é uma prática antiga de caminhar sobre as brasas ardentes, e isso remonta a algumas culturas antigas e ancestrais de diversas áreas, partes do mundo. Nós vamos olhar essa prática na Polinésia, na Índia, na África e também nas Américas. E essas culturas, elas tinham como esta prática ancestral de caminhar sobre as brasas um significado simbólico e profundo, representando o que? Coragem, resistência e capacidade. Você hoje tem desenvolvido a sua coragem, resistência e capacidade de superar medos e desafios? Ou são os medos e os desafios que têm paralisado você, que tem te impedido de prosseguir, de ir além, de ir avante, de concluir? Seja muito bem-vinda, Onyx. Então, a prática Firewalker é uma prática ancestral que tem essa objetividade: despertar no ser, despertar no homem, despertar neste ser que ele é capaz de ativar uma coragem até então nunca percebida, uma resistência e também uma disposição para superar medos e desafios. E com isto, esses rituais, eles pareciam então uma forma de provar o caráter de um indivíduo. Nessas culturas antigas, durante muitos anos, foram utilizados como forma então o firewalker, o caminhar, o passar sobre brasas. Sim, seja muito bem-vindo, meu amigo. Foi então implementadas para provar o caráter do indivíduo, mostrando para ele que ele é capaz de ativar a coragem, resistência e capacidade. E o que nós entendemos hoje como coragem, resistência e capacidade? Na linguagem atual, no mundo do autodesenvolvimento, nós temos então a palavra resiliência. Sim, é esse despertar, esse aflorar dessa capacidade de você, se cair, se algo foi destruído, se algo foi danificado na sua vida, você é capaz de se levantar, você é capaz de reconstruir, você é capaz de restaurar, de reparar, porque você se torna uma pessoa resiliente. Então o fogo era nada mais do que um símbolo dos desafios que a vida nos proporciona. E caminhar sobre o fogo é acessar então a minha origem, acessar as características do meu caráter originário, que eu sou um governante, que eu sou uma autoridade e que eu posso governar, ou seja, eu posso superar, eu posso sim dar direção à minha vida, mesmo em meio a desafios, mesmo em meio às dificuldades. E aí nós precisamos então entender que esta forma de provar esse caráter desse indivíduo, testando a sua coragem diante do fogo, com o tempo essa prática então ela começou também a ser adaptada e adotada em diferentes outros contextos, inclusive do desenvolvimento pessoal. Por isso nós temos treinamentos de alto impacto emocional, onde as pessoas que ali estão, assim como eu tive a oportunidade, elas são desafiadas a caminhar sobre vidros, a caminhar sobre o fogo, e cada um deles tem a sua pegada. O fogo com essa objetividade de despertar esta capacidade resiliente que existe dentro de nós e que muitas vezes estava adormecida. E aí nós temos então uma metáfora da caminhada sobre brasas. A metáfora, ela vai nos falar, ela vai refletir os desafios que enfrentamos em nossas vidas. Quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Todas as vezes que eu posso olhar, que eu olho para esta pulseira,
Anne Firewalker, todas as vezes que eu me conecto com esta experiência vivenciada de que eu fui capaz de caminhar, de passar pelo fogo, de passar pela brasa, como uma metáfora, ela vai me mostrando, olha, você é capaz de vencer, de romper com os desafios que vão surgindo na sua vida. Quem disse que a nossa vida seria fácil? Quem disse que a nossa vida seria um mar de rosa? Mas algumas pessoas, elas deixam de viver, elas ficam numa sobrevida, porque elas dizem assim, elas acreditam, a vida é difícil demais para ser vivida. Nem todos têm a sorte, nem a sorte grande de ter nascido no berço de ouro. Elas então invertem essa tríade humana, que eu considero, assim eu chamo, do ser, fazer e ter. Elas acreditam que antes de ser, elas precisam ter alguma coisa, mas elas se esquecem que o principal é nós sermos. Quando eu identifico quem eu sou, eu ativo então toda a força que existe dentro de mim, na minha constituição humana, na minha origem na criação. Como imagem e semelhança do Criador, eu também posso, eu também consigo, eu também mereço, e eu também sou capaz, não apenas capaz, mas tenho dentro de mim a potência necessária, a competência necessária. Assim como uma semente que ela é lançada no solo que foi preparado, essa semente ela tem que morrer primeiramente o isolamento, que vai nos falar aí dessa busca pelo autoconhecimento. Depois então ela morre, essa semente ela precisa morrer, eu não sei se você sabe disso, para que ela possa então posteriormente germinar. E o que é essa morte da semente que foi lançada no solo representa para nós? A capacidade de superar desafios, pressões, de estar só em alguns momentos quando forem necessários, e de morrer o quê? Morrer estas crenças que antigamente nos limitavam, quando olhávamos para situações e circunstâncias e acreditávamos que era impossível mudar a nossa realidade. E aí esta morte, e aí vem o germinar fala do renascer. Este renascimento é quando então eu me descubro, eu começo a identificar que eu sou aquilo que o meu Criador disse que eu sou. Ele me colocou nessa terra para reinar, Ele me colocou nessa terra para governar, Ele me colocou nessa terra para dominar sobre todas as coisas. E a partir daí, então eu começo a acessar esse germinar e esse crescer. Esse crescer é dar lugar a crenças agora que são crenças potencializadoras. Sim, se antes eu era carregado, sufocado por crenças que me limitavam, agora nesse renascer em que eu tenho um encontro comigo mesmo através da busca pelo autoconhecimento, diversas ferramentas, programação neurolinguística, diversas ferramentas da inteligência emocional, o próprio coaching, vão nos mostrando que então eu descubro as minhas raízes, as minhas origens. E eu acredito agora que eu sou capaz de construir uma nova realidade, um novo destino para a minha vida. Eu começo a então olhar e a entender que essa passagem pelo fogo é que todos os desafios que eu passei a minha vida inteira estavam forjando em mim um caráter resiliente. Por isso, eu não apenas sobrevivi, eu venci. E esse código eu quero entregar para você. Não olhe mais para as lutas que você passou, não olhe mais para as dificuldades que você já enfrentou e não se veja mais aos cacos, aos pedaços, pensando assim. Seja muito bem-vinda, Lorraine. Estamos falando sobre como se tornar um firewalker, caminhar sobre as brasas, que tem uma tipologia, um simbolismo das provações, dos desafios e das dificuldades que enfrentamos. Falamos já sobre as crenças que nos limitavam, crenças desafiadoras que nos colocavam para baixo e que nos fazia pensar que nós não éramos capazes. Mas essa simbologia, através de culturas ancestrais, antigas, da passagem pelo fogo, do homem caminhando sobre brasas, ela tinha essa conexão de que ele pudesse ativar o caráter de alguém que pudesse desenvolver coragem, resistência, sim, e determinação, o que nós chamamos hoje de resiliência humana, essa capacidade de, se eu cair, eu tenho força para me levantar.
essa resiliência que, se algo foi destruído na minha vida, não importam as circunstâncias que trouxeram e que causaram essa avalanche de destruição, eu me recomponho e entendo que eu sou capaz de reconstruir. Se algo na minha vida, em qualquer área, foi danificada, eu compreendo que eu tenho em mim o poder para restaurar aquilo que foi danificado. Então eu não fico preso como uma vítima numa situação. Essa passagem pelo fogo, simbolicamente, então, vem nos mostrando isso. Olha, a sua coragem será testada diante do fogo. A sua vida será testada diante das provações. A sua vida será testada diante de ambientes tóxicos. E aí eu começo então a entender o que é mais importante na minha vida não é aquilo que me acontece, mas é o que eu estou disposto a fazer com aquilo que me acontece. Então esta é a metáfora por detrás desses modelos ancestrais do firewalking, de caminhar sobre o fogo. Eu acredito que vocês devem ter visto já aquela imagem que eu compartilho aqui no Instagram, quando eu caminhei pela segunda vez, se eu não me engano, que eu passei pelo fogo. E cada vez que eu passo pelo fogo, eu começo a trazer sobre a minha memória quais são os desafios hoje que querem me paralisar, quais são os medos que estão bloqueando o meu direito de viver uma vida plena. Você merece, Onyx, você merece, Lohane, viver uma vida plena. Você foi criada para viver o melhor dessa terra. Todos nós temos direitos de acessar o belo, o extraordinário. Mas por que a maioria de nós vivemos na mediocridade, ou seja, na média das demais pessoas? Porque às vezes nós não despertamos este nosso eu interior. Quem de fato eu sou? Qual é a minha competência? Qual é a minha potência? Qual é a minha capacidade? Da mesma forma, então, que passar pelo fogo, alguns indivíduos, eles ficam paralisados e não conseguem seguir à frente. Da mesma forma, a vida nos desafia também a desenvolvermos habilidades e mentalidades para lidar com o fogo das adversidades. Você tem se desenvolvido novas habilidades e também uma mentalidade vencedora para superar esses fogos de adversidade da vida. Seja bem-vindo à Igreja Batista Esmeraldas. Estamos falando então sobre firewalking, essa passagem pelo fogo, onde culturas ancestrais preparavam homens, mulheres, uma sociedade para despertar dentro de si o seu potencial, a sua competência de ressignificar, de resistir, de resiliência, de se levantar e de caminhar mesmo diante do fogo das provações. Então essa caminhada sobre as brasas, ela vai representar essa jornada pessoal que cada um de nós vivenciamos. Não sei se você já percebeu que diante de alguns desafios, algumas pessoas elas ficam para trás. Diante de certas alturas, algumas pessoas elas pensam que não são capazes de subir ainda mais, ou elas desmaiam, ou elas desistem de prosseguir a sua jornada. E são estes simbolismos, são essas representatividades que o firewalker nos proporciona, essa capacidade então de encontrarmos e descobrirmos estas forças interiores que são divinas, que são de Deus. O próprio Deus, ao falar com Josué diante dos grandes desafios que ele enfrentaria à frente, quando ele percebe que Moisés já havia sido morto, a Record está aí reproduzindo a história de Moisés, a história do povo que sai do Egito, daquela escravidão, e agora vai em destino a uma terra prometida. Mas chega um determinado momento em que eles pisam na bola com o Criador, eles pisam na bola com Deus, e eles começam então a enfrentar muitas adversidades que o próprio Deus permitiu para provar o que havia no coração deles. E provar essas provas que provam o nosso coração é para saber quais são as nossas forças interiores. Se nós somos capazes de reconhecer quando erramos, se nós somos capazes de nos arrepender genuinamente, de buscar o perdão, de buscar pela reconciliação, de buscar pela restauração e de se abrir para o novo de Deus, de acreditar nas promessas, de acreditar que de fato nós nascemos para viver uma vida plena.
Mas eles olhavam para as provações, para o fogo que estavam diante deles, e ao invés de serem gratos por estarem vivos, ao invés de serem gratos por terem saído de 420 anos de prisão, de escravidão, de humilhação, eles começam a desejar retroceder. Quantas pessoas diante do fogo das provações da vida, elas retrocedem, elas não progridem, elas não se desenvolvem, não desenvolvem essas competências internas e nenhuma mentalidade vencedora. Então, Fário Walker vai nos falar muito sobre resiliência. Resiliência é a capacidade que temos de fortalecer esta possibilidade de superação. Você é capaz de superar, você é capaz de romper com os limites que nós mesmos criamos aqui na nossa mente. Então compreenda um pouco a resiliência. A resiliência é essa capacidade de se adaptar, de resistir. Você é capaz de se adaptar, de resistir, de se recuperar e prosperar diante de situações que parecem difíceis? É mais fácil para você avançar quando os desafios eles surgem, quando os obstáculos eles aparecem no caminho, ou você costuma, na verdade, é abrir mão, é desistir, é retroceder, ou pensar em outras possibilidades? Você não tem a coragem suficiente para enfrentar o problema que surge? Pense bem comigo. Este problema só tem uma forma de lidar com ele, ou é resolver ou resolver. Então pare de fugir dos problemas que surgem. Não sei se você sabe, não sei se você já pensou por este caminho. Seja muito bem, Edu. Não sei se você já pensou por este caminho, por essa lógica. Por detrás de todo o problema, por detrás de toda crise, existe um caminho que te leva a ser bem-sucedido. Uau! A ser admirado pelas pessoas que estão como espectadores, que te observam de perto ou de longe. Eu costumo dizer o seguinte, que toda crise, ela na verdade é um disfarce para o sucesso. Toda dificuldade, por detrás de toda dificuldade, por detrás de todo obstáculo, na verdade está encoberto algo de precioso, algo de belo. Você quer ser conhecido pelos problemas que você criou ou pelos problemas que você resolveu? Seja então uma pessoa que é capaz de tanto criar problemas, mas também de resolver esses problemas, porque nós não estamos imunes dessas situações. Então Fário Walker, andar sobre brasas, andar sobre fogo, vai nos falar sobre isso. Você deve fortalecer a sua capacidade de superar a cada dia, cada vez mais. Vai se fortalecendo. Não olhe mais para os desgostos da vida e queira ficar dando volta. Encare, passe por cima, governe sobre a situação, supere. Você tem uma força interior que muitas vezes você ainda não compreendeu. Então a resiliência nos permite adaptar, resistir e nos recuperar diante das situações difíceis. É uma habilidade que deve ser desenvolvida, uma habilidade psicológica e emocional que nos permite então enfrentar esses desafios, os traumas, as perdas e adversidades com uma postura positiva. Você precisa desenvolver essa capacidade de ter esta postura positiva. Tem gente que ela o vento começa a soprar, ela fala: eu te falei que a gente não estava preparado para essa tempestade. Ela está olhando com um olhar pessimismo, com um olhar de fracasso, com um olhar de derrota. Mas você, entendendo esta simbologia do caminhar sobre brasas, como essa capacidade que você pode desenvolver internamente, mantendo uma mentalidade, uma positividade, essa capacidade de se adaptar, capacidade de superar, não haverá limites para você. Certa vez o próprio Deus, ele olha, quem já ouviu falar sobre a Torre de Babel, Nimrod, as escrituras vão dizer que o próprio Deus olhou e falou assim: olha, veja que se nós não intervir aqui, não haverá limites para o homem fazer o que ele bem quiser.
quando ele se une ao mesmo propósito. Andar sobre as brasas também me mostra que eu não estou sozinho. Alguém passou antes de mim. Alguém foi capaz de caminhar sobre essas brasas antes de mim. E se alguém pôde, eu também posso. Se alguém pôde, e se eu pude, você também pode. Basta você começar a desenvolver essa capacidade mental de se manter com os pensamentos altruístas, pensamentos de que eu posso, eu mereço, eu consigo, ok? Se você começar então a olhar para a vida com este olhar, seja muito bem-vindo, Enila, você perceberá que Firewalker, ele te conecta com essa realidade dos fogos da vida, mas que você é capaz de passar por eles, que você é capaz de superar. Então a resiliência não significa ser invulnerável, não é isso. Não é ser uma pessoa fria, não é ser uma pessoa calculista, uma pessoa insensível, não. Resiliência não significa que você vai ser invulnerável. É alguém que ignora os perigos da vida. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Nós estamos falando é que você ser resiliente. Obrigado, Anila, para você também. Está saindo agora para o plantão, saindo do plantão. Glória a Deus, tenha um bom descanso, tá? E que bom que você está aqui, é muito bom receber você. Um abraço para toda a família. E continuando, amigos, então, a resiliência, ela não vai te tornar uma pessoa inflexível, frígida, insensível à dor do próximo, achar que se você pode, todo mundo pode as mesmas coisas. Ao final de contas, nós somos seres subjetivos. Não, 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 não. Nós estamos falando sobre quais são os fogos da sua vida, quais são as provas, quais são as dificuldades, quais são os desafios que você tem enfrentado e que muitas vezes você está desistindo, você está ficando paralisado. Entenda que você tem o governo nas suas mãos, você tem a direção da sua vida, você é uma pessoa resiliente, você desenvolveu esse senso de coragem, de entender que os desafios, eles estão ali muitas vezes para provar o seu caráter, que você é muito mais do que você às vezes pensa sobre si mesmo. Então, resiliência é essa força interna que nos ajuda a enfrentar de forma eficaz e saudável as adversidades da vida. Vamos mais um cafezinho? Bem, espero que esteja fazendo todo sentido para você. E agora eu quero falar sobre algumas estratégias para fortalecer a resiliência. Existem então várias estratégias que nos permitem fortalecer a nossa resiliência. Eu quero falar rapidamente sobre algumas delas, lembrando que este assunto nós tratamos ele com maior profundidade, embora não estou entregando nada raso aqui para vocês. Vai ficar gravada essa live, depois quem chegou agora, não se preocupe, não sai, perdi o fio da meada. Continue aqui, depois a gente vai deixar gravado, você volta e vê desde o início, porque vale a pena, você vai entender o significado de Firewalker, a origem do Firewalker e o que essa prática ela tem por detrás hoje, principalmente no campo do desenvolvimento humano. Então, uma das estratégias para que a gente possa fortalecer essa nossa capacidade resiliente, essa força nossa de superação, está principalmente, passe a partir de hoje. Número 1, anote aí, tome nota, parte a partir de hoje a cultivar uma mentalidade positiva. Quais são os primeiros pensamentos que lhe vêm quando surge um problema? Ixi, estourou a bomba? Meu Deus do céu, estou perdido, não sei o que fazer. É o que a maioria, por isso que a maioria das pessoas estão numa média. A maioria das pessoas, elas olham para o problema e o encaram unicamente como um problema. Nada mais do que isso. Escreve essa chave, escreve esse código a partir de hoje, entendendo toda a simbologia do Firewalker. Mesmo se você ainda não caminhou sobre a brasa, eu tive a oportunidade, como eu te falei, de caminhar mais de uma vez. Quem sabe um dia em um dos meus treinamentos você estará lá para vencer os seus medos, para vencer as suas fobias, sim, para entender a força que há dentro de você, aprender a desenvolver como estratégia essa mentalidade positiva. Quando olhar agora para o problema, anote esse código. Não veja o problema como mais um problema. A partir de agora, passe a enxergar o problema como uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de superação, uma oportunidade de fazer algo incrível.
com aquilo que lhe aconteceu. Mantendo isso no radar, o mais importante é aquilo que você faz com o que aconteceu com você. Não é o que acontece que é o mais importante. Pode paralisar muita gente, mas está na hora de você ser como um farol à frente das pessoas que você ama, mostrando para elas o caminho, dizendo para elas: olha, eu consegui, eu fui capaz, vocês também podem passar, é seguro. Não alimente uma mentalidade negativa, pessimista. Comece a desenvolver essa capacidade mental de encontrar soluções onde todo mundo só enxerga o problema, de encontrar possibilidades onde todo mundo diz assim: isso é impossível. Comece a mudar o seu modo de pensar. Esta é uma das primeiras e poderosas ferramentas que nós discutimos muito dentro da mentoria Vidas em Jogo. As inscrições já estão encerradas, mas brevemente a gente voltará a dar essa oportunidade para quem queira caminhar conosco. A segunda estratégia, então a estratégia número 1 para desenvolver a sua força, essa resiliência dentro de você, é o que? Cultivar uma mentalidade positiva. Número 2, construa uma rede de apoio. A minha pergunta para você é: quais são as pessoas com quem você tem andado? Não sei se você sabe, já deve ter ouvido falar e talvez não acredita, mas pode passar a acreditar. Nós somos, estudos já comprovam que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos, com as quais nós mais convivemos. As pessoas, o que elas falam e que fazem sentido para nós, nós somos a média destas 5 pessoas. Comece a observar. Se você é uma pessoa que tem medo de falar de dinheiro, por exemplo, tem medo de falar de prosperidade, de riqueza, pare uma hora para pensar e perceba que dentre as médias das pessoas que você mais convive, elas também têm dificuldade de falar sobre prosperidade, sobre provisão, sobre finanças, sobre romper, sobre governar sobre o dinheiro. Repare só, se você é uma pessoa que tem o sentimento de que não existe empatia verdadeira e genuína nas relações amorosas, vai percebendo que as pessoas que você atrai também são pessoas que elas não conseguem confiar no outro, porque um dia elas foram traídas, elas não sentem-se seguras numa relação amorosa, e elas vão atraindo mais pessoas com este mesmo perfil comportamental. Vê se faz sentido. Então, a partir de hoje, comece a construir, se necessário, uma nova rede de apoio. Já tem um dito popular que ele fala assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é isso? Mas a partir de hoje, segure esse próximo código, esse próximo princípio que eu vou te dizer. Me diga com quem tu andas, que eu te direi aonde você vai chegar. Uau! Esta é a minha pegada agora. Esta é a minha forma de olhar para o mundo. Se você quer ser uma pessoa que vive queixando dos desafios familiares, que família é problemática, que eu não aguento mais minha casa, o meu lar, continue andando com pessoas que pensam assim como você. Mas se você quer mudar essa rota, se você quer mudar essa sua realidade, você então precisa criar uma nova rede de apoio. Não é abandonar as pessoas que você considera e que também você é considerado por elas, mas simplesmente dizer para elas: olha, chega, eu vou dar um novo sentido, vou dar um novo rumo para a minha vida. É ser resiliente, é o andar sobre o fogo. Nem todos caminharão pelo fogo, alguns serão bloqueados pelo medo, mas você já rompeu, está vencendo. Diga para eles: é seguro, eu passei, eu pude mudar a minha realidade, você também pode. Eu pude transformar o meu casamento, você também pode. Mas você precisa primeiramente passar a ter uma mentalidade positiva, e em segundo lugar, você precisa então se conectar com pessoas que não desistiram diante da crise conjugal. Elas não desistiram, elas não abriram mão do casamento, e a experiência que elas têm é de um casamento restaurado. Se você se conectar com essas pessoas que romperem e vencerem em áreas que você ainda não rompeu, você é um forte candidato a passar pelo fogo dessas provações da sua vida e também romper e vencer. Agora, se você
Se está conectado com pessoas que disseram assim: eu desisti, minha vida não fazia sentido, e eu parti para outra, e entrou num divórcio, entrou numa separação, e de repente entrou num novo relacionamento, e esse relacionamento não deu certo também, ela entra num terceiro relacionamento, depois ela entra num quarto relacionamento, ela vive um looping de relacionamentos vazios. Se você se conecta com esse tipo de pessoa, assim também a sua vida sentimental e emocional será uma vida de looping, de vazios, de insatisfação, de incontinências, e você nunca encontrará alguém capaz de, ao lado dela, na fidelidade de uma aliança, construir uma vida a dois. Uau! Parece pesado, né? Mas não. Tudo isso vem da nossa mentalidade positiva e agora da conexão com uma rede de apoio vencedora. Essa segunda estratégia, então, para criarmos aí uma vida resiliente, com essa capacidade de superação, de ressignificação, de transformação, sim, de restauração. E em terceiro lugar, a terceira estratégia que eu compartilho com você, e esta é a penúltima, e a gente vai terminar por aqui, porque sobre este conteúdo eu falo profundamente, ainda mais, aprofundo ainda mais com questões, paramos para então colocar a realidade de cada um dos mentorados, e ali nós juntos nos apoiamos para que cada um possa ter coragem suficiente para caminhar sobre os fogos da vida. Sim, lá dentro da mentoria Vidas em Jogo, que as inscrições por enquanto estão encerradas, ok? Mas em breve, quando abrirmos novas turmas, nós comunicaremos aqui para você. E, enfim, a terceira estratégia que nós podemos desenvolver a nossa resiliência é: pratique o autocuidado. O que é este autocuidado? É cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental. Tudo isso é essencial para fortalecer a nossa resiliência. Mas você também não pode esquecer do seu ser espiritual. Se conectar com a sua fonte criadora, se conectar com as suas origens, saber quem é você, para que é que você nasceu, qual é o seu propósito. Algumas pessoas vão dizer que o propósito já está determinado. Eu costumo acreditar que o propósito é construído na jornada. Porque o próprio Deus, ele vai dizer: olha, escolha a bênção para que viva e não a maldição para que morra. Mas quantas pessoas, elas deixam de caminhar no caminho da bênção, no caminho da vida, e elas inconscientemente ou conscientemente, elas estão no caminho da maldição, no caminho da morte. Isso me prova que nós somos os protagonistas. O próprio Deus nos deu essa liberdade de fazer da nossa vida o que nós bem quisermos. Entretanto, ele disse: eu tenho um plano perfeito para você, eu tenho um plano maior. O problema é que nem todos acreditam que Deus de fato nos criou para governar sobre todas as coisas. Então, pratique o autocuidado, não apenas da sua saúde física. Tem gente que cuida do corpo, mas não cuida da mente. Tem gente que cuida do corpo e cuida da mente, uma pessoa cognitivamente falando, sábia, entendida, mas ela não se conecta com o Criador, ela não se conecta com sua essência, com o seu ser, com Deus, com o divino. E nós precisamos desenvolver todas as áreas da nossa vida: a espiritual, a emocional e esta física. Desenvolva-se em todas as áreas da sua vida e pratique o autocuidado a partir de hoje. E por fim, a nossa quarta estratégia para sermos resilientes e rompermos e passarmos sobre as provações, sobre os fogos da vida, os fogos dos desafios, dos obstáculos e das dificuldades, nós precisamos então desenvolver essa quarta estratégia para fortalecer a nossa capacidade de superação, ou seja, para sermos mais resilientes. Busque pelo autoconhecimento. Primeiro nós falamos sobre o autocuidado, agora nós estamos falando sobre o autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É conhecer as suas próprias forças. Você conhece os seus limites de fato? Você conhece as suas forças? Tem hora que nós nos limitamos muito aquém, muito abaixo. Nós precisamos nos colocar muito além, muito acima. Saber que fomos criados para reinar e governar sobre todas as coisas nos coloca naquela possibilidade: eu posso mais, eu consigo mais, eu quero, eu mereço, eu consigo. I am Firewalker. Eu sou Firewalker. É isto que esta pulseira, que é uma das âncoras que eu trago hoje comigo, quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de caminhar pelo fogo em 2019.
Depois vieram outras oportunidades. Então busque pelo autoconhecimento. Conheça suas próprias forças e também as suas próprias fraquezas. Entenda quais são os pontos que você precisa desenvolver e melhorar, quais são as limitações. Isso tudo vai te permitir criar estratégias. Quando eu perceber algum ponto fraco, não é para eu desistir, é para eu desenvolver, caramba. É para eu me fortalecer ali. Entende? Tem pessoas que elas descobrem os seus pontos fracos, que para alguns são muitos maiores do que os seus pontos fortes, e elas se acomodam ali. Elas ficam dizendo: ah, não, eu sei que eu não consigo mesmo. Ah, não, tudo bem, eu já sabia o resultado. Ah, isso não era para mim mesmo, não. Elas vivem uma vida de reclamação, de murmuração, de insatisfação. Até quando você vai ficar parado diante dos fogos que estão acesos diante de você, te impedindo de prosseguir, de progredir e de avançar? Firewalker vai nos trazer então esta pegada das culturas antigas, dos nossos ancestrais que tinham isso como prática para provar o caráter, a coragem, a resiliência, a superação. Sim, e eles faziam isso para desenvolver em cada membro da comunidade esta consciência positiva. Independente do fogo que está diante de você, siga em frente. Siga o seu destino. Construa a vida que você deseja, a vida que você merece. Uau! Estamos ficando por aqui então. E aí nós terminamos falando sobre a busca pelo autoconhecimento, dessa que é uma autorreflexão. Esse desenvolvimento pessoal nos ajuda a compreender as nossas principais emoções, as crenças e o modo que nós temos nos comportado, porque são o nosso modo de pensar, sentir e agir que vão determinando os resultados na nossa vida. Uau, falei que ficaria aqui uns 20 minutos com vocês, já passamos disso. Vou ficando por aqui, agradeço cada um de vocês, de coração, por cada um que esteve aqui conosco ao vivo. Compartilhe esse conteúdo para com os seus amigos, para com os seus familiares, com as pessoas com as quais você ama e acredita que elas também precisam ressignificar a própria história. Oi, Josiane, tudo bem? Bom dia para você também. Ah, se eu tenho página lá no TikTok? Tenho, mas eu fico tão pouco lá. Vou ver se eu aprendo a desenvolver também essa ferramenta. Mas enfim, aqui no Instagram, no nosso Facebook, no YouTube, nós temos conteúdos poderosíssimos para abençoar e desenvolver a vida pessoal de cada um de vocês, ok? Esse conteúdo vai ficar gravado sim, lembrando, ele faz parte do conteúdo nosso, da mentoria Vidas em Jogo. As inscrições já estão encerradas neste exato momento, mas futuramente nós abriremos novas turmas e eu espero ter você um dia comigo na mentoria Vidas em Jogo, e que este conteúdo, como se tornar um firewalker e entender de onde saiu as origens do firewalker e para onde ele aponta, quais são os seus objetivos, eu desejo que você possa se empoderar destas 4 estratégias que nós compartilhamos e se tornar uma pessoa resiliente, capaz de ressignificar, de restaurar e de reconstruir tudo que precisa ser reconstruído na sua vida. Obrigado, Josiane. Você está dizendo que porque acha que lá tem um grande grupo necessário de ouvir palavra. Oh, bacana, eu vou sim passar a dar atenção, de repente vou jogar esse conteúdo para lá também, se for possível. Quero que depois a gente se fala no privado, tá bom, Josiane? Para você me explicar um pouquinho mais. E obrigado por estar demonstrando com as suas palavras que este conteúdo tem lhe ajudado. Que Deus continue também te abençoando e haja paz e prosperidade sobre a vida de cada um de vocês. Bora fazer sua vida valer a pena? Bora! Via! Até a próxima!